Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Bismael Moraes. Ele é autor deste 20º livro, e vocês já vão entender do que traz esse livro, que tem como título Orelhas e Prefácios, como subtítulo Uma Breve Trajetória. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Dr. Bismael, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a essa doutrina, a todas as informações que ela pode nos dar e resolver um pouco mais a nossa vida, o nosso viver, o nosso conviver. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor e sem sair de casa, com facilidade. Você que tem a disposição de nos auxiliar, mas não tem a condição de vir fazer uma atividade em prol do seu próximo, você pode nos ajudar. 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, doutor Bismael, o senhor estava lá no primeiro 1965. Livro, 65, primeiro livro. Para mim foi uma novidade o lançamento desse livro, porque nós conseguimos lançar o primeiro livro dentro do Conjunto Nacional. Sim. Que aqueles corredores grandes, foi formada uma bancada grande, e fui o primeiro guarda civil a lançar um livro também no Brasil, naquela oportunidade. E nessa oportunidade, a televisão, TV Record, que era famosa, né? Eles filmaram em loco, eles foram lá, filmaram uma reportagem grande da televisão Record, em preto e branco ainda. Muitos estudantes, aquele Colégio São Luís, aquele pessoal da Avenida Paulista, do Conjunto Nacional. E eu não, eu morando em Vila Maria, eu era Até então era um simples anônimo, né? Era um anônimo, mas esse livro teve, a primeira crônica escrita sobre ele foi do cronista literário Herculano Pires. Isso, que era um nome que eu não sabia na época, que ele era espírita e era um grande estudioso do espiritismo. E o Herculano Pires, ele tinha uma coluna no Mundo dos Livros, né, nos diários. Sim. E diariamente saía a coluna com um livro diferente, né? E o seu foi um dos, né? Foi, exatamente. E é uma crônica interessante, que tem justamente o nome do livro, Paulista 2073. E graças a isso aí, no segundo livro, eu o amolei, um homem de uma paciência extraordinária, pedindo para ele fazer o prefácio do meu livro. Né? E ele fez, né? Fez, sim, na Ponte Imaginária. Isso, né? Que é dos três, como é? O Chapéu de Três Bicos, não é isso? Que tem uma coisa assim, é nesse livro que tem? Não, Chapéu de Três Bicos não. Esse Chapéu de Três Bicos faz parte, o prefácio que foi feito agora pelo diretor da faculdade da Fundação Getúlio Vargas. Tá vendo? É muita informação. O doutor Oscar Vilhena Vieira, que nesse 20º livro, o prefácio, a apresentação é feita por ele, não é? A apresentação. Mas nesse primeiro ainda, o senhor participou do Trabuco, que era um programa extraordinário na Rádio Bandeirantes, eu me lembro, eu era pequena, mas a minha avó ouvia sempre, né? Almoço com as Estrelas, nossa, assistia sempre com a minha mãe, né? A divulgação foi tamanha do meu primeiro livro, que todos os jornais de São Paulo trouxeram, etc. E também uma reportagem de televisão, que eu fui convidado pelo o jornalista Vicente Leporassi, que era que apresentava o Trabuco, né? E foi interessante, na Rádio Bandeirantes, e ela ainda não era lá no Morumbi, era aqui perto do Mercado Municipal, uma travessa ali, não me lembro, que era a Rádio Bandeirantes. Então, o Vicente Leporassi me entrevistou, depois eu fui convidado para outros programas, programas de televisão. Fui para o Almoço com as Estrelas, da TV Tupi, que era famoso. Sim. Os artistas que apareciam no Brasil tinham que arranjar uma brechinha para aparecer no Almoço com as Estrelas, porque era dos diários associados, quer dizer, as televisões associadas do Brasil foram as primeiras. E depois eu fui convidado também para o Sônia Convida, que era o programa apresentado pela Sônia Ribeiro, que era esposa do Blota Júnior. E depois viria a ser secretário de Estado. E ele era também apresentador. Tá? Então, isso foi graças ao meu primeiro livro. Aí veio o segundo, que foi A Ponte Imaginária, que eu fiz uma ligação entre a Estação do Brás, ou Estação do Norte, ou Estação Roosevelt, a Praça da Sé.
Por isso que chamava-se imaginária, porque era uma ponte que não existia de cimento. Pois é. Né? Mas há quem disse que o senhor era a própria ponte, não é? Exato. Houve. E depois um grande jornalista da época, que era o Arapuã, que escrevia para a Última Hora, jornal que foi fechado pela ditadura, e o Arapuã falou assim, o Bismael está lançando o seu segundo livro tal dia. O brigadeiro Faria Lima quer saber onde fica essa ponte para mandar cobrir de concreto. Isso, é. Isso são registros de uma época. Não é? Quer dizer, eu não fiz a coisa por brincadeira, eu fiz com muita seriedade, com dificuldade, evidentemente, mas era uma novidade. Então, esse livro, né, para quem está nos assistindo, é um apanhado, a gente pode chamar assim, de todos os seus livros, e com ele a gente consegue ter uma noção muito clara da sua trajetória. Um retrato do que foi essa minha caminhada. Isso. Aí depois até então, os primeiros livros eu não tinha ingressado na Universidade de São Paulo. Isso, né? E depois que ingressei, aí mudei o meu sistema, tanto que... A partir do quinto, né? A partir do quinto livro, né? Tanto que eu tive 5 livros publicados pela Revista dos Tribunais, que é o editor. Também, eu acho que eu devo ter uma assessoria espiritual muito boa, principalmente depois que eu conheci o Espiritismo, que foi em 1962. Portanto, eu já era delegado, conheci o Espiritismo e achei, mas como é que esse conhecimento não está à disposição de tanta gente? É que muita gente não quer o conhecimento. Exato. Nós continuamos... Dá muita responsabilidade, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você conhece, você já não pode errar, já não pode justificar a sua ação, né? Bom, foi isso. Na verdade, também fui o primeiro delegado a ser editado pela Revista dos Tribunais. Nunca eles tinham editado, porque a polícia não existe efetivamente uma simpatia. Todo mundo acha que o policial só é polícia com a arma na mão, cara feia, né, voz grossa e desrespeitando as pessoas. E, na verdade, não é isso. Eu conheço pessoas maravilhosas, conheci, não é? Alguns deles eu homenageei, inclusive, em alguns livros. Então, o que existe, na verdade, é a falta de conhecimento. Não é? E descobri também que a universidade não ensina polícia. Aí isso aí foi triste, foi entristecedor. Meu trabalho de pós-graduação foi o primeiro trabalho em nível de pós-graduação no Brasil sobre segurança e polícia. Aquilo ali me deixou... Se por um lado eu podia ficar muito orgulhoso, eu fiz um trabalho que a própria editora Revista dos Tribunais fez constar na contracapa do livro. Por outro lado, eu me surpreendi com essa falta de interesse que continua até hoje, infelizmente. Isso é muito triste, né? Porque educação, segurança, saúde são prioridades na vida de um ser, né? E além disso, a pessoa pode ser muito educada, ela pode ter dinheiro, ela pode ter, mas se ela não tiver segurança, ela está perdida. Sim, não é? sim. Essa é a verdade. Nós somos... precisamos da saúde social, que é o que a ONU fala. E eu acho que a educação, quando o senhor fala de educação, e o senhor fala isso também, a educação, ela tem que ser a instrução mais a moral, né? Mas porque não é só se instruir, porque você pode usar a sua instrução para um lado equivocado. A maioria dos ditadores da Terra, dos déspotas, são pessoas que aprenderam, estudaram para pisar sobre os outros. Né? Quer dizer, primeiro eu, segundo, terceiro, quarto e quinto eu também, os outros que se dão. E não é, na verdade... Então, por esse motivo que essa busca para você estar sempre para e passo, intelecto e moral, é muito bom para que você se coloque no lugar do semelhante, senão você nunca se coloca, você sempre se coloca como superior. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.